Ainda não terminamos. Uma mensagem clara e definitiva entregue na última cúpula da OTAN pelos líderes da aliança. E uma que enviará ondas de choque até a mesa do presidente Putin no Kremlin de Moscou. Enquanto a guerra na Ucrânia continua, Putin pode ter esperado que ele desgastaria gradualmente não apenas a Ucrânia, mas também seus aliados. Talvez, com o tempo, eles se cansariam de enviar fundos, armas, veículos e outros equipamentos militares para a Ucrânia, abrindo caminho para uma vitória russa. Mas isso não está acontecendo. Na verdade, o oposto é verdadeiro. A OTAN está mais comprometida do que nunca em apoiar a Ucrânia, fortalecendo suas defesas e lutando contra a opressão e agressão russa. Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, deixou isso abundantemente claro na recente cúpula que foi realizada nos dias 24 e 25 de junho, na cidade holandesa de Haia. E contou com a presença de todos, 32 chefes de Estado ou governo da OTAN, juntamente com altos funcionários da União Europeia e representantes da Ucrânia. Durante a cúpula, Rutte subiu ao palco ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir a renovada unidade e o apoio contínuo à Ucrânia. Rutte começou revelando que os aliados da OTAN em toda a Europa, incluindo o Canadá, estão prontos para enviar ainda mais apoio à Ucrânia, ao longo de 2025 do que fizeram no ano passado. O que você está vendo neste momento é que os parceiros europeus e canadenses, eles estão basicamente aumentando o apoio para a Ucrânia. Já foram prometidos mais de 35 bilhões de euros este ano. Isso é antes mesmo de chegarmos à metade do ano, no 1º de julho. E no ano passado, foi um pouco mais de 50 bilhões para o ano inteiro. Portanto, podemos assumir com segurança que o valor total para 2025 será maior do que em 2024. E isso mostra que o apoio à Ucrânia é contínuo. De fato, se os gastos continuarem no ritmo atual, a Europa e o Canadá poderiam enviar mais de 60 bilhões de euros, ou talvez até mais perto de 70 bilhões de euros até o final do ano. Isso, somado à considerável quantidade de apoio dos Estados Unidos da América e de outras nações, continuará a ter um enorme impacto transformador no terreno na Ucrânia, ajudando as forças armadas do país a repelir as quase constantes ondas de ataques e bombardeios russos. Mas Reuters não parou por aí. Ele continuou a expressar sua confiança de que toda a OTAN permaneceria firme em seu apoio à Ucrânia. Amanhã teremos uma cúpula com os líderes da OTAN. E eu também posso prever com segurança que o apoio à Ucrânia daqui para frente, intimamente ligado aos gastos de defesa dos países da OTAN, estará lá. Suas próximas palavras foram possivelmente ainda mais convincentes, contendo uma mensagem clara e direta para o próprio Putin. Claro, esperamos que a guerra termine logo, mas se levar mais tempo, que você tem que apoiar em termos de capacidades militares, mas também quando a paz chegar ou um cessar-fogo de longo prazo. Que você seja tão forte que Vladimir Vladimirovich Putin nunca mais tente capturar 1 quilômetro quadrado da Ucrânia. Putin pode não ter estado presente na cúpula da OTAN, mas certamente estará ouvindo essas palavras muito atentamente. Provavelmente com um crescente sentimento de raiva e frustração. O presidente russo está tão longe neste estágio, tão profundamente comprometido com a guerra, tão desesperado para vencer e assumir o máximo possível da Ucrânia quanto humanamente possível, para preservar e consolidar seu legado como o grande e poderoso líder que ele se vê como. Para Putin, é vitória ou fracasso. Ele não pode se dar ao luxo de perder. As apostas são muito altas, e toda a sua reputação e futura posição como presidente estão em jogo. De fato, muitos relatórios e rumores sugerem que os oligarcas que há muito tempo o apoiam estão começando a perder a paciência à medida que a guerra persiste e a economia da Rússia desmorona. Isso pode explicar, em parte, o porquê. Os ataques russos se tornaram cada vez mais agressivos nos últimos dias e semanas, à medida que o exército do país busca acelerar sua ofensiva e expandir seus ganhos territoriais, aumentando a pressão sobre os defensores ucranianos. Mas a OTAN continua a afastar cada vez mais o sonho de vitória de Putin. E isso
Esse compromisso renovado de financiar e apoiar a Ucrânia simplesmente torna mais provável que a guerra se prolongue cada vez mais, que mais soldados russos sejam mortos ou feridos, somando-se aos mais de 1 milhão de baixas que o país já sofreu. E que Putin, eventualmente, será forçado a voltar à mesa de negociações para concordar com os termos de um cessar-fogo. Depois que Ruta deixou claros os compromissos da OTAN, o presidente Zelensky agradeceu à aliança pelo seu contínuo apoio. Ele falou sobre a importância da unidade, notando que ela pode ser vista e sentida não apenas entre os aliados da OTAN, mas também no terreno na Ucrânia. Observando que tal unidade abre o caminho para fortalecer a Ucrânia, para nos dar um forte apoio, para ajudar nosso povo e famílias que estão no exterior a viver e para ajudar nossos ucranianos que estão na Ucrânia a sobreviver, acrescentou Zelensky. E eu sou grato pela sua grande união e grande unidade. Obrigado pela defesa aérea, pacotes militares adicionais e obrigado por ficarem conosco, não apenas ficarem, mas permanecerem fortes. E se o presidente Putin tivesse alguma dúvida sobre como a OTAN percebe as ações na Ucrânia e a ameaça da Rússia como um todo, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, tinha mais uma forte mensagem a entregar. A invasão da Rússia à Ucrânia continua sendo uma grande ameaça para a paz global no mundo, porque essa invasão está minando a ordem internacional baseada em regras. Porque a Rússia é um país intercontinental, pressionando a Europa, mas também a região do Pacífico, e porque a Rússia está agindo em aliança com países como a Coreia do Norte ou o Irã, Costa deixa claro que a Rússia é o inimigo público número 1. Não apenas por suas ações ilegais na Ucrânia, mas também pelos laços beligerantes que está construindo com certos outros países ao redor do mundo. Com a Coreia do Norte, por exemplo, há muitas evidências de laços crescentes entre Putin e o líder supremo norte-coreano, Kim Jong-un. Não apenas a Coreia do Norte tem sido um dos poucos países a se aliar à Rússia desde o início da guerra, como também começou a enviar tropas para lutar na linha de frente ao lado dos russos em fins de 2024. Estimativas recentes sugerem que milhares desses soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos. Ainda assim, Kim está prestes a enviar cerca de 6.000 pessoal adicional para a Rússia para ajudar na desminagem e reconstrução da região de Kursk. A Rússia também tem dependido fortemente do Irã desde os estágios iniciais da guerra, comprando um grande número de drones iranianos Shahed. Relatórios de inteligência também sugerem que o Irã tem ajudado a Rússia de outras maneiras, como ajudar Moscou a construir uma grande fábrica de drones para produzir continuamente um grande número de drones para apoiar seu esforço de guerra. De fato, durante sua estadia em Raia, nos últimos dias, o presidente Zelensky revelou a chocante estatística de que a Rússia lançou mais de 28.000 drones no estilo Shahed contra a Ucrânia desde 2022. Ele estimou que cerca de 2.700 desses drones, ou perto de 10% do total, foram disparados neste mesmo mês. Ressaltando que nada disso seria possível sem o apoio iraniano, ao mesmo tempo em que destaca o incrível aumento nos ataques de drones russos que a Ucrânia está tendo que lidar no momento. Costa continuou criticando Putin por não concordar com um cessar-fogo e repreendendo a persistente e intensificadora agressão da Rússia. Uma paz justa e duradoura na Ucrânia é urgente. E estou profundamente decepcionado que a Rússia não está se envolvendo nos esforços do presidente Trump para alcançar uma paz justa e duradoura. Enquanto o presidente Zelensky já concordou com um cessar-fogo incondicional, a Rússia não só não concorda, como até está aumentando a intensidade da sua agressão à Ucrânia. Da nossa parte, continuaremos a dar total apoio à Ucrânia e a continuar a pressionar a Rússia através de sanções. E o 18º pacote de sanções está em andamento. Ele continuou a discutir sua esperança e felicidade por um futuro comum, compartilhado entre a Europa e a Ucrânia. Com a Ucrânia prestes a se tornar um membro pleno da União Europeia no futuro.
Novamente, este é o tipo de notícia que vai enfurecer o Kremlin e Putin em particular. Ele tem repetidamente pedido para que a Ucrânia seja impedida de se juntar à OTAN ou à União Europeia, exigindo que permaneça uma nação neutra. Ele teme a ideia da União Europeia, e especialmente a aliança da OTAN, se aproximando tanto das fronteiras da Rússia. Mas Costa e outros líderes-chave estão dizendo à Rússia, em termos claros e simples, que a OTAN não se curvará às exigências de Putin. E a intimidação não está funcionando. E se Putin, ouvindo as palavras dos líderes europeus e da OTAN, pensou que tinha ouvido o pior até aquele momento? Mas más notícias para o Kremlin ainda estavam por vir. Quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse: "Meu querido amigo Volodymyr, você está aqui entre amigos. E nós apoiamos a Ucrânia desde o primeiro dia. E você pode contar conosco também para o futuro." Então ela soltou uma bomba. Acabamos de discutir quão importante é para a Ucrânia investir na extraordinária, ágil e inovadora indústria de defesa ucraniana. Portanto, projetamos um programa de financiamento de 150 bilhões de euros. Nós o chamamos de SAFE, onde os Estados-membros, mas também a Ucrânia e outros parceiros podem pegar esses empréstimos para investir na indústria de defesa da Ucrânia, que demonstrou sua capacidade de inovar para produzir rápido e de forma confiável em larga escala. Podemos aprender muito com você no que diz respeito a isso, mas, dessa forma, podemos apoiá-lo também pela sobrevivência da Ucrânia. Agora, vamos desmembrar isso. SAFE significa Ação de Segurança para a Europa, e é um pacote financeiro da União Europeia que oferece suporte a qualquer Estado-membro, bem como à Ucrânia. Desejando investir em produtos de defesa, que incluem munições, mísseis, sistemas de combate terrestre, armas de infantaria, sistemas de mobilidade militar, sistemas de defesa aérea, drones, sistemas anti-drone e até mesmo inteligência artificial e tecnologias de guerra eletrônica. O pacote tem um orçamento total de 150 bilhões de euros, que serão disponibilizados sob demanda para aqueles que precisam. Isso significa, além de todo o financiamento que a União Europeia e a OTAN já estão enviando para a Ucrânia, também pode recorrer a este grande fundo para investir em seus próprios projetos e inovações de defesa. E, como a própria von der Leyen diz, os últimos meses mostraram muitos exemplos de como a indústria de defesa ucraniana se tornou inovadora e engenhosa. O país desenvolveu alguns dos mísseis mais poderosos do mundo. Por exemplo, como seus mísseis balísticos SAP-SAM, que são capazes de atingir alvos a até 299 quilômetros de distância. Enquanto também transportam enormes cargas úteis superiores a 454 quilogramas. Em muitos aspectos, esses mísseis são ainda mais poderosos, rápidos e mortais do que aqueles fornecidos por aliados como os Estados Unidos da América, Reino Unido e França, ajudando a Ucrânia a emergir como uma verdadeira líder global na indústria de armamentos. O país é pioneiro no campo do desenvolvimento de drones submarinos, com modelos como o Marichka e o TLK-1000, elevando o padrão desta nova e potencialmente revolucionária tecnologia. O TLK-1000, por exemplo, mede quase 40 pés de comprimento e carrega ogivas pesando mais de 11 mil libras. O que poderia ser suficiente para afundar vários navios inimigos em um único ataque ou até mesmo causar danos devastadores a submarinos nucleares. Com mais dinheiro para investir em seus programas de defesa e iniciativas inovadoras, não há como prever quão poderosa a Ucrânia poderia se tornar ou quais criações emocionantes ela poderia criar a seguir. E von der Leyen não havia terminado. Ela continuou, afirmando a continuação do apoio financeiro ao esforço de defesa ucraniano. Claro, há um apoio financeiro constante à Ucrânia, porque sabemos que vocês estão lutando uma guerra que também está protegendo nossos valores e nossos princípios. Finalmente, von der Leyen abordou a necessidade de aumentar a pressão sobre Putin e forçá-lo a negociar. Temos que pressionar o presidente Putin para que ele venha à mesa de negociações e que ele se envolva seriamente em negociações por uma paz justa e duradoura. Portanto, o pacote de sanções 18 é mordaz, é duro. Eu sei que nossos amigos do G7 seguirão
o exemplo com suas sanções. Então, tudo isso mostra que você está entre amigos. Você pode contar conosco. Estamos ao seu lado. Quanto ao 18º pacote de sanções, detalhes específicos ainda não foram revelados. E havia temores de que o pequeno número de aliados europeus de Putin, como Viktor Orbán da Hungria e Robert Fico da Eslováquia, tentassem bloquear ou atrasar o pacote. No entanto, após a cúpula da OTAN em Haia, o chanceler alemão Friedrich Merz confirmou que o pacote seguiria adiante. E pediu aos Estados Unidos da América que também se comprometessem com mais sanções contra a Rússia. Na esperança de que isso possa ser suficiente para trazer Putin à mesa e desencadear verdadeiras conversas de um cessar-fogo, como Merz coloca, não haverá uma solução militar para este conflito. Na sua visão e de muitos outros líderes, as sanções são a melhor e talvez única maneira de acabar com os combates. Caso contrário, poderia continuar por muitos anos, com a Rússia repetidamente desgastando a Ucrânia e a Ucrânia, com o apoio de seus numerosos aliados, resistindo e revidando os lentos e marginais avanços da Rússia vez após vez. Ainda assim, enquanto a guerra continuar, é vital que os aliados da Ucrânia continuem fornecendo o apoio financeiro e militar necessário. Isso é mais importante do que nunca, pois a Rússia não está apenas aumentando a agressividade de seus ataques, mas também está intensificando seus esforços de recrutamento e gastos com defesa. No final do ano passado, Putin estabeleceu como meta construir seu exército para ser o segundo maior do mundo, com 1,5 milhão de pessoal em serviço ativo. Desde então, a Rússia implementou várias novas medidas de recrutamento, como oferecer grandes pagamentos em dinheiro para homens aptos que se inscrevem para lutar, forçando migrantes de nações da Ásia Central, como Uzbequistão e Cazaquistão, a se alistarem sob ameaça de prisão, deportação ou outras punições. E em abril deste ano, iniciando a maior convocação militar em anos, onde 160 mil homens, com idades entre 18 e 30 anos, foram instigados a se juntar às fileiras russas. O orçamento de defesa da Rússia também aumentou astronomicamente desde o início da guerra, ultrapassando a marca de 100 bilhões para 2024, com 2025 previsto para haver um estimado de 197 bilhões gastos em defesa, o que representa mais de 7% do produto interno bruto da Rússia. Esses são números assustadores, mas também são um sinal do crescente desespero de Putin. Houve um tempo em que ele e muitos outros russos pensavam que a guerra acabaria em questão de dias, se não semanas. Putin esperava que suas tropas marchassem pela fronteira até Kiev e fizessem um desfile de vitória logo em seguida. Claro, as coisas não aconteceram dessa maneira. A Ucrânia reagiu defendendo seu território e continuou a fazer isso com uma tenacidade e resiliência extraordinárias, mês após mês, ano após ano. A Ucrânia até teve sucesso em seus ataques em solo russo, como a Operação Teia de Aranha e sua ofensiva em Kursk. A guerra continua, e Putin não está mais perto da vitória hoje do que estava nesta época no ano passado ou no ano anterior. Na verdade, uma vitória russa parece mais distante e improvável do que nunca. E assim, Putin tem jogado mais dinheiro no problema, esperando que níveis recordes de gastos militares sejam suficientes para forçar bruscamente seu caminho para a vitória. Mas a União Europeia e a OTAN responderam alto e claro: mais gastos serão encontrados com mais gastos. Claramente, o apoio da OTAN à Ucrânia não está diminuindo. Na verdade, está apenas ficando mais forte. Porque isso não é mais apenas sobre Ucrânia e Rússia, é sobre o mundo inteiro e seu futuro. Como o próprio Mark Rutte admitiu em conversas paralelas na cúpula de Haia. Lá, ele instou os membros da aliança a reconhecer e entender a ameaça real e preocupante postada não apenas pela Rússia, mas também pela China, Coreia do Norte e mais. Não sejamos ingênuos. Se vemos o que a China, a Coreia do Norte e o Irã estão fazendo para apoiar o esforço de guerra da Rússia, tudo isso está interligado. Rutte continuou dizendo que a OTAN enfrenta várias crises no momento, incluindo a guerra na Ucrânia, mas também o aumento das tensões e conflitos militares no Oriente Médio, a expansão da influência russa em todo o continente africano e a crescente e sempre presente ameaça da Coreia do Norte. Acrescentando que a OTAN precisa ser capaz de abordar e gerenciar essas várias ameaças ao mesmo tempo,
em vez de ser míope ou focada exclusivamente em apenas um problema. Se não pudermos lidar, sim, com o Oriente Médio, que é muito grande e comanda todos os holofotes, e a Ucrânia ao mesmo tempo. Não deveríamos estar no negócio da política e do militarismo de forma alguma. Se só podemos lidar com um problema de cada vez, então deixe outras pessoas assumirem. Então, focando mais no conflito Rússia-Ucrânia, ele delineou o papel da OTAN sem termos incertos. Então, enquanto isso, temos que garantir que a Ucrânia tenha tudo para permanecer na luta. Que a Ucrânia esteja na posição mais forte possível. Quando as verdadeiras conversas começariam, esperamos que conversas sérias comecem em um futuro próximo. E então temos que garantir que qualquer que seja o cessar-fogo de longo prazo ou o acordo de paz na Ucrânia, que seja duradouro, que seja durável. Que Vladimir Vladimirovich Putin nunca, jamais, tente novamente pegar 1 quilômetro quadrado, ou para os americanos, 1 milha quadrada do território ucraniano. Isso, em resumo, é a estratégia da OTAN, apoiar a Ucrânia de forma consistente e suficiente. Para que, quando chegar o momento da negociação real, que pode ser em semanas, meses ou talvez até anos a partir de agora, a Ucrânia possa entrar nessas negociações na posição mais forte possível, impedindo que a Rússia e Putin tenham a vantagem. Se a OTAN conseguir fazer isso, então a Ucrânia terá uma chance muito maior de negociar um acordo de cessar-fogo justo, duradouro e lógico, em vez de ser forçada a se curvar e acatar quaisquer demandas absurdas que Putin possa colocar na mesa. Portanto, enquanto a Rússia pode estar fortalecendo suas forças, expandindo seu exército e aumentando seus gastos, a OTAN está respondendo à altura, fortalecendo as defesas da Ucrânia ainda mais do que antes. E continuando a tornar o mais difícil e caro possível para a Rússia ver qualquer tipo de ganhos ou sucessos. A única questão agora é: quando Putin finalmente verá sentido? Exceto que a guerra atingiu um estágio de impasse e concordou em abrir conversas mais uma vez. Agora, para saber mais, confira nosso vídeo recente sobre as incríveis inovações e avanços recentes da Ucrânia em hardware militar e estratégia. Ou nossa análise detalhada de um ataque ucraniano bem-sucedido a uma linha de vida russa chave. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal também, para mais relatórios confiáveis, informativos e atualizados sobre a guerra e outros eventos importantes ao redor do mundo.